Olha que salada maravilhosa. Essa é a nossa alimentação base, né? De manhã, salada de frutas, cafezinho. Olá pessoal, nós estamos aqui agora fazendo nosso café da manhã. E como nós vamos visitar hoje a fábrica da tia Sônia, que faz essa granola aqui, faz outros produtos também. Eles fazem comercializam linhaça, geleias, barra de cereal. Agora estou fazendo o nosso cafezinho da manhã, que a gente geralmente come frutas e come a granola da tia Sônia, porque é uma granola espetacular. Quem não comeu, pode experimentar, porque é deliciosa. Vamos lá. Em detalhes, mais tarde a gente vai ouvir a história deles, né? E tudo que realmente se trata dessa produção. Aqui o iogurte de amora. E nossa granolinha. Oh, que maravilha. Eu tô com água na boca. Quantidade generosa. Tô com água na boca. Vamos lá, vamos comer, porque nós vamos lá visitar a fábrica. Aqui são os depósitos de embalagem e matéria-prima. Então são 2 depósitos de embalagem e 1 de matéria-prima. Sim. Então a gente tem matéria-prima que vem do Brasil todo, desde o interior do Nordeste até o Sul. Aí, por exemplo, toda a matéria-prima que chega, a gente faz uma inspeção no produto. Tanto na carga, para ver se ela não está danificada, quanto na especificação do produto. Pode ser que seja chega uma uva passa com caroço e a nossa sem caroço, então a gente devolve. E ao mesmo tempo, se chegar uma caixa danificada, rasgada, também a gente não recebe, entendeu? Certo. E aí a gente identifica com a placa o tipo de produto, que dia recebeu, a validade dele, quem foi responsável pelo recebimento. Então, o controle, o cuidado começa assim desde a chegada da matéria-prima. Na verdade, Sim. até antes, que é quando a gente homologa o fornecedor. Para o fornecedor nos fornecer um produto, ele tem que garantir da qualidade. Todas essas matérias, todos esses fornecedores são nacionais ou tem algum estrangeiro? Os fornecedores são nacionais, mas tem matérias-primas que são importadas. Mas a gente compra de algum importador do Brasil. Certo. Entendeu? Tudo bem. Ainda não segui direito assim a vossa exportação. Por enquanto está sendo nacional ou também internacional? Por enquanto nacional, mas já tem perspectivas aí de Europa, Vietnã. Acho que esse ano já sai uma exportação. Que bom, É. que bom. Estamos ansiosos. Estamos aprendendo muito também. Que bom, que bom. Você já atravessar o continente vai ser um outro desafio para vocês. Então. Exatamente. Assim, o que pega na exportação para a gente é a validade do nosso produto. Sim. Porque por ser produto natural, sem conservantes, sem aditivos, a validade é curta. Sim. Entendeu? E aí a gente está explorando opções para conseguir aumentar esse shelf life. Uma embalagem melhor, uma estrutura melhor, algum antioxidante natural que conserve mais as características do produto. Em termos de exigência, a nacional com a estrangeira é a mesma ou lá fora é diferente? O pessoal tem mais... outro tipo de parâmetro de escolha do produto, de aceitação. Eu não vou mentir não, aqui no Brasil é bem rigoroso. Certo. Lá, eu não vou dizer que é um pouquinho mais, mas assim, tem coisas que são diferentes. Mas assim, é quase a mesma coisa, em termos de exigência. Certo. Estamos assim, bem protegidos pela Anvisa. Que bom, que bom. É bom saber disso. Que o Brasil realmente tem uma preocupação de qualidade muito alta. A gente tem visto também outros setores também, sempre alimentício, que o Brasil é bem rigoroso. Muito bom, parabéns.
Nossa, eu não fazia ideia que era... É um mundo de coisa, né? Muita coisa. É. Quantos funcionários vocês têm aqui? Tanto na parte de produção como na parte administrativa? O total, tia Sônia, são umas 200 pessoas. Só que a gente tem 2 CDs, que a gente chama de centro de distribuição. Sim. 3, na verdade. Um em Salvador, um em Recife e um em São Paulo. Então, esses 200 é contando com todos eles. Sei. Só que a nossa parte de vendas, ela não é carteira assinada, digamos assim, não é CLT. Certo. Então, indiretamente, a gente tem muito mais. Prestadora de serviço. Isso. Aqui, na tia Sônia, que nessa unidade que nós estamos, a gente tem uns 140. Aqui nessa unidade. 80 produtivo e 60 administrativo. Você pode dar uma pincelada de como nasceu Tia Sônia, essa empresa? Que era a Tia Sônia? Essa empresa é de Marcos, o filho mais novo de Dona Sônia. Aí quando ele foi fazer uma caminhada em Machu Picchu, no Peru, Dona Sônia deu para ele 6 quilos de granola. Pesou na mochila, ele teve que dividir, deu 2 quilos para cada amigo. Quando ele retornou, os amigos, faz para vender, a gente compra, e dava um trabalho danado de fazer. Naquela época tinha que raspar a rapadura, hoje a gente já tem um derretedor que derrete rapadura. E aí ele fez, vendeu, e todo mundo começou a pedir, ele começou a fazer, começou a vender naquelas embalagens de manteiga, de margarina. Sim, sim. E aí saía para vender, botava no caminhão, ia de ônibus para Salvador, vendia. E aí começou assim. Aí começou daqui de Conquista e agora... Há quantos anos isso aconteceu? A empresa nasceu em 1996, então nós temos 28 anos. Nossa. Bastante tempo, né? Não, assim, bastante tempo, sim, em termos de história, mas assim, eu acredito que pela dimensão da empresa, eu acho que tem dado um pulo bem significativo. Tem avançado bastante. E sempre se importando com qualidade, com a parte social, a parte ambiental. Muito importante. Segurança dos alimentos. Então, assim, a gente não quer crescer a qualquer custo. E sempre cuidar do bem-estar dos funcionários, de uma certa maneira, né? Aqui a gente tem um RH bem presente e isso parte principalmente do diretor da empresa. Ele exige isso, sabe? O bem-estar, parte dele. Vamos nessa, então. Essa aqui é a parte das máquinas, né? Que já produto final. Aqui é o nosso carro-chefe, que é a granola 200 gramas. Então a gente tem 2 máquinas como essa, que faz embalagem stand pouch com zíper, que o pacote fica em pé. E as outras máquinas é aquele pacote almofada, que fica deitadinho. Sei. Mas nosso volume maior, na verdade 70% das nossas vendas são granolas. Então, nós temos 11 tipos de granola. Hoje de manhã a gente tomou café. Granola Tia Sônia. Granola Tia Sônia. A gente fez até um vídeo, a gente falou que a queria pra cá. Tá bem nutrido. Tá bem nutrido. Hoje também nós vamos embalar açúcar mascavo, que é um produto nosso que não é a gente que fabrica, a gente compra e embala com nossa marca. E tem outros itens assim, tem açúcar demerara, tem aveia. É um mundo aqui dentro. Então aqui, produto já finalizado nas caixas. Sim. A gente tem uma área aqui, que é uma área que a gente armazena temporariamente, porque a nossa logística, que é onde o produto sai para venda, já está no distrito industrial. Sim. Então nós estamos aqui, mas em breve a gente vai estar em outra unidade. Entendeu? Mas vai manter essa daqui? Não. Ah, vai sair daqui desse endereço. Então em breve eles vão sair daqui para ir para o distrito industrial, que é uma área onde tem as indústrias, né? Porque aqui a gente já está numa área meio residencial, claro, então vamos nos mudar. E para uma área também maior. Maior desenvolvimento, maior espaço. Amém. Amém. Aqui é o pessoal do setor de qualidade, né? Certo. Bom dia. Então aqui o produto já está indo lá para a nossa área. Sim. Da logística. Certo.
Vocês trabalham, vendem para pessoa física também ou só... Não, ainda não. Por enquanto, não. A gente vai montar uma lojinha aqui, mas ainda não finalizou o projeto. Que bom. Pela internet, não é isso? É, pela internet. Sim. Vocês não sabem o cheiro que está aqui dentro. Aqui é o refeitório. É uma delícia. Já me deu fome. Nem sei que horas são. Ah, são 9 horas ainda. Imagine. Bom, pessoal, estamos aqui na fábrica da tia Sônia, aqui em Vitória da Conquista, uma fábrica que faz, a princípio começou a fazer granola, e a gente descobriu que tem outros itens também que eles fazem. E do meu lado aqui está a Thaís, a nutricionista aqui da empresa, foi quem se reuniu pela empresa, e ela vai falar um pouco mais sobre os detalhes da empresa para nós. Então, tia Sônia iniciou com granola, na verdade, e hoje a gente tem mais de 80 produtos. Desses produtos, 80 produtos, mas a SKUs mais de 200, porque só a granola tradicional ela tem 9 variações. 30 gramas, 120, 200, 400, 800 e aí vai. Mas de produto que a gente que sai daqui são 80. Uma empresa que tem mais de 200 funcionários. Estamos no mercado há 28 anos, esse ano a gente completou 28 anos. Uma empresa familiar, sempre preocupada com a questão da sustentabilidade, o bem-estar dos funcionários. Aqui mesmo nós temos alguns benefícios, vou citar alguns, que eu posso não lembrar de todos, mas nós mulheres, uma vez por mês, temos direito a uma manicure, que vem aqui fazer as nossas unhas. Os rapazes ganham corte de cabelo uma vez por mês. Tem apoio, quem quiser estudar, fazer algum curso, pode procurar o RH, que a empresa também ajuda. Deixa eu ver, tem outros benefícios. Por exemplo, no dia do aniversário, para mim, esse é o melhor presente que eu ganho. A gente não vem trabalhar. Além de ganhar um presentinho da tia Sônia, porque assim, um dia só pra gente é bom demais. Então tem vários outros benefícios, vale alimentação, um refeitório aqui com uma comida com valor bem acessível. Então, trabalhar aqui, um ambiente agradável também, não existe aquela pressão de... Tem as responsabilidades que todo local tem, mas não é algo que tira a paz da gente. Então aqui a gente tem paz para trabalhar, acredito que todo mundo aqui trabalha feliz. Pelo menos o que a gente viu, né, percorrendo aqui a empresa, as pessoas são bem educadas, simpáticas, sorridentes, enfim. Tem eu digo um bairro aqui em Conquista que chama Campinhos. E aqui, Conquista, Vitória da Conquista é a capital do biscoito, digamos assim, uma tradição. E a tapioca, a gente poderia até produzir ela aqui, mas a empresa tem muito essa questão do desenvolvimento social, sustentabilidade social. E uma das formas a gente tem 5 famílias, digamos assim, 5 casas de farinha que produz a tapioca para a gente. Então, a gente fornece a matéria-prima, que é a fécula, a gente instrui eles, faz vistorias, garante que a estrutura deles está adequada para fornecer para a gente e eles trabalham para a gente, digamos assim. Além da tia Sônia, existem outras empresas do grupo. Tem a Sinta Mais, que é uma empresa de pipoca, que é lá de Salvador, e tem Colheita das Alegrias, que é um café orgânico, que é da fazenda aqui na Barra Nova. E lá existe um projeto que é de alfabetização de adultos. Então tem uma escola lá que é, digamos assim, custeada pela tia Sônia, pela Colheita das Alegrias, para alfabetizar esses adultos e idosos. A nossa premissa é produzir alimentos saudáveis e naturais. Então tem que ser saudável, natural e gostoso. Tem que ser saboroso, mas tem que ser saudável e natural. Então aqui nossos produtos não tem conservantes, não tem aditivos, é tudo feito assim, o mais clean label possível. Claro que tem, como é uma indústria, tem momentos que a gente tem que apelar para alguma coisa, mas assim, é o mínimo possível, digamos assim. Notamos também, ao conhecer a empresa, e no setor de maquinário, por exemplo, que a gente não teve acesso, uma questão mesmo de segredo industrial. A gente viu também algumas máquinas feitas artesanalmente. Por exemplo, uma que tira o miolo da maçã.
E Thaís nos falou que foi uma pessoa, um funcionário daqui que deu essa ideia e foi feita essa máquina justamente para isso. Então, isso é interessante também, não é? Vou falar disso, acho interessante. A gente tem um programa de inovação aqui, que a gente está sempre lançando desafios. A gente quer ideias agora para o bem-estar pessoal. A gente quer ideias esse mês para o processo produtivo. E são ideias pequenas, não precisa ser ideias mirabolantes, não. Às vezes uma mesa, você muda a posição, você ganha produtividade. Até isso está valendo. E uma funcionária deu essa ideia de produzir uma máquina de tirar o miolo da maçã. Que antes era feito de forma manual e agora é uma forma assim, semi-automática, digamos assim. E que ganhou produtividade e ela foi até valorizada, ganhou até um prêmio por conta dessa ideia dela. Legal. Até em termos de organização, a gente viu que tem muitas bicicletas, muitas motos aqui, tudo colocado no lugar certo, né? E quem entrar aqui e quiser ganhar uma bicicleta também para vir trabalhar, a empresa disponibiliza a bicicleta funcional. Ela tem que vir trabalhar mesmo, não é pegar para vender. Uma outra coisa interessante que a gente estava falando sobre os fundadores da empresa, você falou sobre a tia Sônia, que infelizmente nos deixou há 2 anos atrás, e que agora um dos filhos que também ele... Não, na verdade, assim, a empresa sempre foi do filho mais novo de Dona Sônia. É uma certo. família de 4, e o caçula é Marcos, e ele que fundou a empresa. Com a ideia dela, que a receita da granola é dela. Ela trabalhou com ele desde o início. O pai de Marcos, seu Otávio, que fez recentemente agora 92 anos, trabalha aqui até hoje. Então, toda tarde ele vem, ele cuida da parte dos resíduos. Então, caixas, sobras de caixas, e não sei o que precisa vender baldes. Tudo isso gera, se não tivesse ele para tomar conta, geraria um transtorno. E ele que vende, ele gera dinheiro através das coisas que a gente achava que era lixo. Então, todo dia de tarde ele vem aqui. O resíduo, digamos, orgânico... Você me mostrou 4 tipos de granola. Sim, mas tem os resíduos orgânicos também, sobra de processo, não só esse que é um descarte, mas sobra de processo e tal. Todo resíduo, ele é destinado para ração animal. Então, vai para a fazenda de Marcos, que é o dono da tia Sônia, e com ração animal. Tem a parte das embalagens, que a gente cede para as cooperativas aqui de Conquista. Mas existem outros resíduos, resíduos limpos, sobra de produtos limpos, que é o que seu Otávio dá destino, baldes, ele também destina. Não há perda nenhuma aí nesse material. Lixo aqui mesmo, a maior parte do lixo que a gente tem é lixo mais de escritório, de banheiros, essas coisas. Uma outra coisa importante que eu fiz uma pergunta sobre o RH, sobre a colocação das pessoas aqui, dos funcionários, se tinham um processo de inclusão social. E você mesmo nos falou que o próprio dono, que o Marcos, ele seria um exemplo, digamos assim, dessa inclusão. Claro que não faz parte do quadro, mas você falou uma história interessante sobre ele. Você pode nos dar uma pequena... Foi aos 18 anos, se não me engano, ele, num acidente de moto, acabou perdendo a perna, mas isso não limitou ele de forma alguma. Ele já fez maratona, não limitou nem fisicamente, nem emocionalmente. Já fez Ironman, maratona, é um cara super ativo e não se limitou por conta de uma perda de um membro, né? Ele só já seria um exemplo de superação, né? Na própria empresa aqui da tia Sônia. É um guerreiro, né? É um guerreiro. Um guerreiro e uma pessoa do bem. A gente faz questão mesmo de poder até de enfatizar esse perfil dele, se ele realmente... E tem outros, como você falou, deficientes, né? Que compõem o quadro auditivo, o físico também, existem outros. A empresa não só se preocupa com a qualidade do produto, como também a inclusão da própria mão de obra daqui, dos funcionários. A gente vê aqui na própria estrutura do escritório até os funcionários da produção em si, as pessoas são bem... aparência boa, digamos assim, obviamente. Pronto. Então, pronto. Thaís, muito obrigado mais uma vez. Obrigada pelo acompanhamento aqui. A gente agradece demais essa oportunidade de estar aqui. Saber que esse produto... uma outra coisa, antes de encerrar. Você falou que esse produto ainda é comercializado aqui no país, mas que no futuro próximo ele será também
alcançar outros mercados, né? Sim, em breve a gente isso, pode estar na Europa, em outros países também. Está em andamento, é algo novo para a gente, nós estamos aprendendo muito, porque é uma legislação diferente, nosso produto tem um shelf life pequeno para exportar, porque daqui que o produto sai daqui, fica um mês no navio, aí ele vai perdendo validade. A gente está tendo que fazer estudos para aumentar a validade do produto de forma natural. E manter a qualidade. E aí a gente está aprendendo bastante com isso, mas eu acho que esse ano já sai alguma exportação. Então, vocês brasileiros, se estiverem por aí, pelo mundo afora, não estranhem de encontrar um produto Tia Sônia numa prateleira aí de um supermercado aí fora, tá bom? E a gente já, digamos assim, que a gente é garoto propaganda desse produto, sem querer. Então, a gente sem querer já está fazendo propaganda, a gente sabendo que esse produto é nosso, da Bahia, né? Então, muito obrigado mais uma vez a todos vocês aí e até a próxima. A nossa entrevista não pode encerrar dessa maneira. A gente tem que agradecer, no caso, a Thaís e a empresa desse presente que você está nos dando aí. Pô, vocês vieram aqui, passearam a empresa toda, sentiram esse cheirinho maravilhoso de granola torrando. Não podia sair daqui sem... Vamos abrir aqui, pelo menos. Não, aqui está fechado. Então é surpresa, gente. A gente só vai abrir lá no carro. Que aqui não vai, não. Aqui é nosso. Espero que vocês gostem. Pronto, pessoal. Chegamos aqui agora da fábrica Tia Sônia e ficamos de mostrar para vocês aqui os produtos que eles entregaram para a gente. Vamos abrir? Vamos. Granola, cookies de granola, castanha do Pará, delícia. Tapioca crocante, isso é gostosinho para um lanchinho delicioso. E banana coberta com chocolate, delícia, isso aqui eu já comi, é delicioso. Então, mais uma vez, muito obrigada às pessoas, agradecemos muito a Fábrica Tia Sônia, especialmente a Thaís, que atendeu a gente tão bem.